A paz, queridos, que a graça e a paz e a alegria do Senhor esteja contigo, amém? Só o Senhor é o Deus que pode trazer tudo isso, paz, alegria, mansidão, né? E todas as coisas boas, porque Deus é Deus, e Ele está acima de todas as coisas, amém? Eu quero conversar com os irmãos sobre, há 2 semanas atrás, quem estava aqui há 2 semanas atrás? Eu trouxe uma palavra sobre ansiedade. Vocês estavam aí? Amém? E quem não assistiu, é quase uma continuação do que eu vou falar. Mas seria bom, você pode pegar na internet, tá? No site da igreja, vai lá está em áudio ou está em Palavra de Domingo, mas está em MP3 ou em vídeo? Tá, clica lá, você vai para o YouTube, você pega em vídeo, ou então está em áudio também. Vamos orar? Antes de eu começar a conversar, né? Que o Senhor fale com cada um de nós. Amém? Eu preciso conhecer mais isso que eu vou falar. Acho que todos nós precisamos. Mas nós precisamos que o Senhor fale profundamente em nossas vidas. Naquela época, semana passada, né? Eu falei que Deus usou até uma mula, né? Para falar para o Balaão. E nós estamos aqui, né? Muito mais importante não é o mensageiro que está trazendo, mas é o coração da pessoa que está se abrindo para ouvir a palavra de Deus. Porque Deus pode usar uma mula, assim como aquela história que eu contei do rapaz que não batia bem, né? Que só sabia falar, se você não entregar a vida para Jesus, você vai para o inferno, né? E o juiz se converteu. Mas, queridos, vamos orar, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes a palavra de Deus está passando por aqui, ó, no meio, e muita gente não está sintonizado, não está conectando o que Deus está querendo falar. Depende muito do teu ouvido, principalmente do teu ouvido espiritual. Vamos orar? Peça para o Senhor, para você se sintonizar na palavra do Senhor. Deus, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome, e também, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Senhor, o Senhor sabe, Deus, que eu sou falho, que eu tenho vários defeitos, mas eu me disponho agora, Senhor, que o Senhor me use para abençoar nossos irmãos aqui. Abençoa essa comunidade, Deus. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção. Nós precisamos de ti, Senhor. Senhor, sem o Senhor, nós não conseguimos nem entender o que o Senhor está querendo falar, porque nós precisamos do Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a te ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a te entender. Ajuda-nos, Senhor, a nos sintonizar na tua palavra. Fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, a mim, um pobre, Senhor, humano, para abençoar esses irmãos. E também eu quero para mim também, Senhor. Fala comigo também, Deus. Abençoa cada um de nós. Nós precisamos mais de ti, precisamos estar mais perto do Senhor. Precisamos do teu toque, precisamos de ser teu, Senhor. Usa-nos, Senhor, derrama a tua graça, abençoa cada irmão aqui, no nome de Jesus Cristo. E que nós possamos, Deus, sair daqui, diferente do que nós chegamos. E que teu nome seja exaltado e glorificado na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Diga para o Senhor, Senhor, eu quero sair daqui diferente. Quero te conhecer mais. E quero andar contigo. Amém. Amém? Glória a Deus. Naquela época lá, sem ser a semana passada, na outra, então seriam 3 domingos, né? Eu falei sobre ansiedade, eu terminei falando sobre o Salmo 23. Vocês lembram? O Salmo 23 falou o quê mesmo? Vocês lembram? Aleluia, glória a Deus, todo mundo está sabendo tudo. Como que é o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Tem muita gente que usa, é um dos salmos mais usados para... A pessoa acha que se deixar o salmo aberto, ou no 91, Salmo 91, ou no 23, que aquilo que está escrito ali vai sair como se fosse um poder, uma sorte, sei lá, uma coisa que vai abençoar aquele lugar. Mas sabe, eu vou te falar uma coisa, tem gente que deixa o Salmo 91 aberto lá na cadeia, e não sai da cadeia faz tempo. Tem gente que usa o Salmo 91, você entra na casa da pessoa, e a pessoa está na maior miséria. Não adianta ficar aquilo ali aberto. Aquilo lá tem que acontecer aqui dentro. Amém? Nós temos que viver isso, essa bênção do Salmo 23, por exemplo. E eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre o Salmo, ser ovelha de Jesus. Ali fala assim, o Senhor é o meu pastor, e tem um monte de bênção. É ou não é? O Senhor é meu pastor e tem várias bênçãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que ser ovelha, o Salmo 23, que fala, eu sou ovelha, está ligado a João 10. E nós vamos conversar um pouco mais sobre João 10 e voltar para o 23 depois. Nós vamos ver que se nós não vivermos o João 10, as bênçãos do Salmo 23 não vai acontecer na nossa vida. Você só recebe as bênçãos do Salmo 23 se você estiver vivendo João 10. Olha aí, é uma coisa que está ligada, vinculada. E nós vamos conversar um pouco mais sobre... Porque o Salmo 23 todo mundo gosta. A bênção todo mundo gosta, né? É ou não é? Eu quero bênção, né? Eu sei que tem muita gente que vai na igreja para receber bênção, né? Sem querer nenhuma aliança, nenhum contato com Deus. Só que a bênção sai correndo, né? Eu lembro de um caso de um pastor que veio conversar com a gente. Ele era de Ribeirão Preto. E ele falou que ficou abismado, porque ele dirigia uma igreja que tinha essas campanhas de bênção, né? E a bênção do sal grosso, umas coisas assim, né? E que um dia ele saiu lá em Ribeirão Preto, num supermercado, e ele encontrou um rapaz que ele lembrava que o rapaz frequentou a igreja dele, sumiu. Daí ele falou, escuta, você não é fulano? Você não frequentava? Sim, eu sou tua ovelha. Mas como assim minha ovelha? Você sumiu da igreja? Eu falei, não, pastor, sabe o que é? Eu fiz a minha campanha, deu certo, eu recebi a minha bênção, eu volto na próxima vez que eu precisar de alguma bênção. Ou seja, a pessoa não estava querendo andar com Deus, estava querendo receber a bênção só, né? Muita gente quer o Salmo 23, porque ali tem um monte de bênção, mas não quer a ligação de ser ovelha de Jesus. E é isso que nós vamos conversar. Só para lembrar, o Salmo 23 é isso daqui. Gostoso, eu conheço ele de cor. Desde uns 12, 13 anos sabia ele de cor. Minha mãe, inclusive, falava de cada versículo toda noite para a gente decorar, eu e minhas irmãs. E fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não é gostoso? Nada me faltará. Eu sou ovelha, ele me leva para um pasto verdejante, que as graminhas são tudo verdinha, gostosa. Leva-me para junto das águas de descanso. A água de descanso é aquelas águas tranquilas, que matam a sede fácil. Não é um ribeiro correndo, um riacho perigoso. É coisa tranquila que a ovelha pode beber, tranquila. Refrigera-me a minha alma. A alma é a mente, o psique. Eu estou com a alma tranquila. Nós cantamos agora há pouco, né? Eu clamo, como é que é? Clamo a ti e descansa a minha mente, é isso que fala? Meu pensamento. Acalma o meu pensamento, isso. Então, essa é a penúltima música que nós cantamos. Fala assim, escuta quando clamo, não é isso? Acalma o meu pensar. Esse é o Deus ali, ó, mostrando, Salmo 23. Acalma, refrigera a alma, acalma o pensar. A pessoa fica tranquila, zen, né? Tranquila. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas é caminhos justos, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quer dizer, a coisa está difícil, correndo risco de vida. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu sei que tenho um cajado me guiando. Vai por aqui, né? Vai levando. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Mesmo que eu estiver diante de meus adversários, o Senhor põe uma mesa ali. E Ele unge minha cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo que significa cuidado, significa unção. E tem mais coisas aí relacionadas com quando o pastor ungia a cabeça com óleo da ovelha, principalmente quando ela tinha algum carrapato, algum bicho, e os bichos iam embora, né? Nenhuma doença, essas coisas assim. E o meu cálice transborda, quer dizer, eu estou contente, estou satisfeito. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Todos os dias as bondades e misericórdia do Senhor vão me seguir. Isso daqui é a promessa do Salmo 23. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Gostaram dessa? É um salmo gostoso, né? Eu gosto desse salmo, eu tomo ele para mim. Agora, pensa bem. Todas essas bênçãos, inclusive eu grifei a maioria delas, são bênçãos que eu acho que todo mundo quer. Ser uma ovelha de Deus e receber esse monte de bênçãos. É ou não é? Alguém não quer, levanta a mão aí. Amém. Todo mundo quer, né, a bênção, né? Agora, eu quero dizer uma coisa. Isso daqui é para quem é ovelha do Senhor. Isso daqui é para quem se dispõe a ser guiado pelo pastor e ser ovelha dele. E eu quero... Aqui estão algumas vantagens, né? Eu já falei, nada me faltará, repousar em vastos verdes, água de descanso, e vai lá, vai indo, e até no final. Bondade e misericórdia me seguirão sempre, todos os dias da minha vida. Tem uma lista de bênçãos aí para todo mundo que quer ser ovelha, mas tem que ser ovelha. Você tem que se dispor a ser ovelha. Amém? Agora, essas vantagens são apenas para os que se enquadram no João 10, de 1 a 16, que nós vamos ler. Eu copiei um vídeo para trazer para vocês e esqueci, mulher. Esqueci o vídeo no meu computador lá em casa. Um vídeo que vocês podem achar na internet, um teste que fizeram, tem um pastor. Esse pastor, ele de ovelhas, e tem as ovelhas tudo comendo. Eu posso trazer outra hora, outro domingo que vem, só para mostrar. Todo mundo comendo assim, tudo lá, tudo espalhado nas gramas lá. E aqui tem um tipo de um muro, uma mureta, né? E até uma grade. E tem uma rapaziada, tudo aqui assim. E aí eles começaram a fazer um teste. Entrou um rapaz e começou a fechar, sei lá, um barulho assim, né? Ou bi, alguma coisa assim. E nenhuma das ovelhas vinha. Aí chegou uma outra menina lá, fez um outro barulho, bé, e nem nada. Aí chegou o pastor. E elas continuaram comendo lá. Chegou o pastor, ele começou a falar umas línguas meio estranhas lá, que ele e as ovelhas entendiam, né? E aí, de repente, elas levantaram a orelha, levantaram o focinho, começaram a procurar, olharam e começaram a ouvir. E vieram todas pertinho dele. E ele desce uma escada assim, sai, e todas saem atrás dele. E ele fica conversando com elas. Ele é pastor daquelas ovelhas. Os outros que tentaram chamar as ovelhas são estranhos ali. Seria interessante vocês notarem isso. Pena que eu estou ficando velho, 64, outro dia, né? Outro dia eu fui numa célula, na casa de paz, uma pessoa falou assim, meu patrão está ficando meio gagá, está com 64 anos também. Eu falei, eu também estou com 64. Mas, esqueci o vídeo, me perdoe, mas é isso que eu falei para vocês, eu posso trazer depois. Agora, vamos dar uma olhada no João 10, pega a sua Bíblia aí. João 10, de 1 até o 16. Acharam? Seria bom você anotar algumas coisas que eu vou falar, tá? Pode riscar a Bíblia, não é pecado não. Desde que você entenda o que você está riscando, no sentido de fazer anotações que vamos dizer assim, te façam lembrar
e façam você crescer diante daquelas mensagens. João, capítulo 10, verso 1. Eu vou ler na versão NVI. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe as portas, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um assaltante, um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Todos os que vieram antes de mim, 7, né? Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham essa vida plenamente, em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, o empregado, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Jesus está aqui falando que ele é o bom pastor. Existem vários tipos de pastor. Inclusive fala de pastor assalariado. Quer dizer, alguém contrata, cuida um pouco das minhas ovelhas, aí eu vou até a cidade, né, fazer umas compras. Esse, como ele não tem amor pelas ovelhas, se vier o ladrão ou lobo, ele pode dar no pé e as ovelhas são roubadas, matadas ou dispersas. Muito bem. Todo ladrão que entra aprisco, a palavra aprisco que eu li agora, se refere ao curral onde guarda as ovelhas, tá certo? Um lugar para proteger as ovelhas. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, às vezes eu vou falar da palavra aprisco aqui, mas às vezes pode ser que tem alguém que não entenda. Não entendia, né? Agora, se o ladrão entra no aprisco, Jesus começa falando assim, no começo. Leia na tua Bíblia aí que eu não vou voltar aqui mais não. Se um ladrão entra, uma pessoa entra, não pela porta, mas entra pelo muro, que é o primeiro verso, o segundo, não é isso? Ele não tem boas intenções, é o que Jesus está dizendo. Concorda? Jesus está falando assim, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mas o que sobe, pula o muro para roubar a ovelha, esse daí é ladrão, é lógico, está com más intenções. E no verso 3, ele fala assim, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu quero que você preste atenção a uma coisa, eu achei uma foto de uma porta de um aprisco. Quando Jesus fala, aquele que não entra no aprisco das ovelhas. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, a gente vendo todo o que acontece aqui, nós lemos na Bíblia, e Jesus fala do aprisco como um lugar de colocar a ovelha para guardar, proteger. E o ladrão pode pular, né? Agora, o lugar para guardar, para ter um lugar de descanso das ovelhas, nem sempre é um aprisco
era e é também um aprisco protegido com muro de pedra, igual essa foto aqui, igual Jesus fala ali, pular muro. Existe também o aprisco momentâneo, que é quando o pastor está cuidando da ovelha no pasto, e é calor, né? Um dia de calor, está andando com as ovelhas no pasto, vai cuidando, e de repente vai escurecendo, ele procura um lugar em que ele possa colocar as ovelhas, não dá para levar para a cidade, mas pôr as ovelhas em proteção. E muitas vezes é numa caverna, ou então num lugar que tem pedras, ele dá um jeito, põe uns tocos de árvore lá, né, protegendo, de modo que ele possa dormir lá junto com as ovelhas. Isso acontece, a Bíblia a gente vê vários momentos aqui. Quando Jesus nasceu, quem lembra disso, tinha os pastores que estavam cuidando das ovelhas no pasto, não é isso? De noite, né? Ou seja, não era a época de inverno, o que inclusive contradiz com essa ideia de que o Natal é no período do inverno, né? Lá em dezembro é inverno, que chega até a nevar. Então, Jesus não nasceu no final do ano, em dezembro. Agora, voltando aqui à história. A questão do aprisco, Jesus está contando um momento em que ele consegue colocar as ovelhas no aprisco de pedra, na cidade, que tem um dono, né? E fecha a porta, tem um porteiro e ele vai descansar, dormir, ou fazer outras coisas, visitar os parentes, alguma coisa assim, né? Agora, quando ele chega, ele já tinha conversado com o porteiro, né? Ele chega e aí nós vemos que Jesus fala no começo que ele vem, conversa com o porteiro, no verso 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O 3, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Veja que interessante que o verso 3, as ovelhas ouvem a voz e já nesse momento, como eu comentei com vocês, já as ovelhas começam a ficar de orelha em pé. Onde está a voz do meu Senhor? Onde está a voz do meu dono? Onde ele está? Uma coisa interessante é que a ovelha, ela é muito frágil, ela é meio míope, ela não enxerga muito longe. Por isso que o pastor tem que ficar chamando, até que elas vêm mais pelo rumo. Quem não sabe, eu tive ovelha e tive bode também. E tem uma diferença muito grande entre ovelha e bode. Tem um amigo nosso que tem uma criação de ovelha e bode. E um dia desses, um bode deu uma chifrada no traseiro da mulher dele, que ela teve que ficar sentada, deitada, não sei quanto tempo de cama lá, né? Tivemos que orar pela mulher dele. Bom, mas a ovelha não é assim. A ovelha é mansa, ela é tranquila. Quando eu tinha ovelha, você tinha um pouco de grama assim. E a ovelha estava lá, comeu tudo aquele lugar que ela tinha. Se a gente não traz ela para comer aquela grama, ela fica lá tentando comer o resto de raiz da grama que estava lá. A ovelha não é independente. O bode, ele é independente, ele come de tudo. E ele avança, rói, em casa ele matou laranjeira, matou um monte de coisa, até a raiz, comeu casca, matava tudo. Dizem, tem um ditado que fala que bode é o lixeiro do deserto, vocês terem uma ideia. Come até lata, se que deixar. E a ovelha não, a ovelha é mansa, tranquila e dependente do pastor. E as intenções de quem entra pelo muro, é lógico que é intenção de roubar. É lógico, pode falar assim, mas de alguma forma ele pode chegar até querer agradar a ovelha, vamos pensar certo, né? Se o inimigo, que é o ladrão, vem para dar de comer para a ovelha, pode até alimentar por uns dias, mas já está com a ideia de comer essa ovelha daqui a pouco ou vender ela, não é isso? Ou vai dar um tapete bonito esse couro aí, né? Então, o ladrão sempre está pensando em matar, roubar e destruir, como Jesus fala, nós lemos agora no verso 10. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, existia duas, eu já falei um pouquinho, mas havia duas maneiras de guardar as ovelhas no aprisco. Uma no verão, outra no inverno. Deu para entender? Porque no inverno não dava para ficar no pasto, no campo.
Ele tinha que levar para um lugar que tinha proteção, igual esse caso aqui, em que as ovelhas ficassem protegidas, de preferência com cobertura, né? Que vem o caso onde Jesus nasceu, foi numa manjedoura, que tinha ovelhas ali e outros animais, né? A outra forma de guardar a ovelha é quando estava no verão, como eu falei. E uma coisa que é interessante, imagina o seguinte, não dá tempo do pastor montar um aprisco bonito igual esse daí, com porta, tudo. O que ele fazia? Punha as ovelhas para dentro do lugar que ele fez tipo um cercado, ou romopeda, já tinha, ou dentro de uma caverna, e ele dormia na porta. Ou seja, o pastor que tinha amor pela ovelha, que cuidava da ovelha, ele era ao mesmo tempo a porta do aprisco. Por isso que Jesus fala assim, eu sou a porta do aprisco. Amém? Bom, é interessante também saber que 2 pastores podiam guardar as suas ovelhas no mesmo aprisco. Então, um chega, vamos supor, 5 horas da tarde, vem lá um pastor e traz as ovelhas dele, põe lá dentro do aprisco. O outro pastor vem às 5h30 e traz as ovelhas dele, guarda dentro do mesmo aprisco. O que acontece? Se as ovelhas estão acostumadas com o pastor, de manhã, o pastor que chama as suas ovelhas, já de ouvir a voz, vem só aquelas que ela está acostumada. Deu para entender? Nenhuma ovelha do meu rebanho iria se acompanhar o outro pastor, porque a voz dele é diferente, a forma dele de cuidar é diferente, o timbre de voz, eles não sabem se aquele cara lá é ladrão ou não. Então, a ovelha só sai, começa a chamar, as ovelhas vão saindo do meio do resto do rebanho, vai ficando lá e saem só dele, só de chamar. Não precisava amarrar cordinha, coisa desse tipo assim, que nós tivemos que amarrar cordinha para carregar a ovelha para cima e para baixo. Mas, no caso do aprisco da cidade, era possível fazer isso. Então, a voz do pastor faz a diferença para a ovelha. Amém? Deu para entender? Cada um tem vamos dizer assim, registrado na cabeça como que o pastor fala, como que ele cuida, e lembra até que essa voz aí já cuidou de mim. Um dia espetou um espinho na minha pata e foi ele que tirou o espinho e aliviou meu sofrimento. Então elas sabiam qual é o pastor, quem que era a pessoa que levava para a água de descanso, para a grama verdinha, para acontecer o Salmo 23. Deu para entender? O Salmo 23 só acontece, agora pensando em Jesus como pastor, para aquelas pessoas que ouvem a voz do Senhor, Jesus, e o acompanham, entendem a voz dele, compreendem que é ele que está falando e seguem ele. Pode ver que, continuando a passagem, nós vemos aí, no verso 3, ele fala assim, o porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e então leva para fora. Olha que interessante, as ovelhas sabem que lá dentro ela tem a proteção, a segurança de não ser atacada pelo lobo, por um ladrão, coisa assim. Ali é mais seguro. Mas elas aceitam ser guiadas pelo pastor para ir para lá para fora, onde lá fora tem lobo, onde lá fora tem cobra, onde lá fora tem perigo. Mas elas ouvem a voz do pastor, que é Jesus Cristo, e seguem. E olha que interessante, que no verso 3, que eu acabei de ler, é que elas ouvem a voz, ele chama pelo nome. Ou seja, cada ovelha do Senhor é registrada pelo Senhor como que é o nome. Ou seja, se você é ovelha de Deus, a Bíblia fala lá no Velho Testamento que ele tem gravado na palma da mão dele o nome de cada uma das suas ovelhas. Se você é ovelha do Senhor, meu irmão, minha irmã, ele tem gravado o teu nome na palma da mão dele. E ele chama você pelo nome. Amém? Agora, se você, nós vamos pensar em outro caso, se você não é ovelha, ou tem sido uma ovelha surda, ou uma ovelha teimosa,
Aí é diferente a coisa, e depois nós vamos ver devagarinho. Tá bom? Agora, a ovelha que é ovelha do pastor, ela não segue o pastor do outro rebanho, nem segue o estranho. Amém? E o verso 3, que eu acabei de ler, você vê que quando ele chama pelo nome, ele leva para fora. E o fato de levar para fora é um fato de que as ovelhas confiam nele, concorda? Porque sabe que é diferente de estar dentro do aprisco. Então há uma confiança, há uma entrega de cada ovelha que segue a Jesus Cristo, porque ele é o bom pastor. Mesmo que lá fora possa ter perigo, o Senhor está falando, vamos que eu estou com vocês. Ele mesmo falou, eis que estarei convosco todos os dias, não é isso? Até a consumação dos dias, toda a consumação dos séculos, até o fim do mundo, eu estarei convosco. Agora nós temos que crer e confiar e ir atrás dele. Se você tem o teu nome escrito na palma da mão do Senhor, ele te chama e você deve seguir. Não seja uma ovelha surda, no nome de Jesus. Ou procure entender Jesus. Como que você vai procurar entender? Você deve ouvir mais. Você deve estar mais em comunhão, mais amizade, mais intimidade com o Senhor. Amém? No 10:4, ele fala assim, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, então o seguem, porque conhecem a sua voz. Outra vez ele está falando de seguir, de acompanhar ele e ouvir a voz dele. É muito interessante, eu pus uma figura aqui só para a gente entender isso um pouco mais, é que o pastor, o verdadeiro pastor, ele vai na frente e as ovelhas seguem. Ele vai cantando, falando, e elas estão todas juntas, seguindo ele. E o verso 3 aí, e o 4 também, fala, chama pelo nome, né? E conduz para fora. E note que aí nessa figura, ele está na frente. Aqui, eu coloquei bem essa questão de você ser uma ovelha, e ouve e reconhece a minha voz. Porque muitas vezes, vamos e venhamos, quantas vezes nós vemos casos, assim, será que é Deus que está falando? Não é? Será que é Deus que está dizendo alguma coisa? Nós precisamos desse discernimento, de entender que é Deus que está chamando. Amém? Ou seja, nós precisamos de ter mais intimidade, entender mais a voz do Senhor, é a voz familiar do Senhor, Ele está falando, e nós precisamos buscar isso, reconhecer que é Ele que está falando. Agora, uma coisa que fiquei pensando, né, sobre isso, é que ele ia adiante delas para buscar as melhores pastagens, não é isso? Ele vai adiante porque ele está indo no lugar que ele conhece. Lugares que tinha água, uns pontos que tem água. E também, ele vai na frente, sabe por quê? Não sei se vocês já caminharam no mato, assim. Eu já caminhei, por exemplo, levando meus filhos quando eram pequenos. Aí eu ia na frente, pisando no mato, com um pau na mão. Por quê? Porque podia aparecer cobra, né? Podia aparecer um bicho. E eu tinha que estar na frente me arriscando para proteger meus filhos. Não é isso? Jesus vai na frente para levar. Ele conhece o caminho, para levar para a água de descanso, para levar onde tem grama gostosa, mas também para proteger, para matar qualquer bicho que tiver na frente antes das ovelhas chegarem. Amém? O Senhor te ama, Ele quer te proteger. Agora, uma coisa que é muito importante é essa confiança que as ovelhas têm no pastor dele. Qual que é a mágica que o pastor usa para atrair e comandar as ovelhas tão cegamente assim? Qual que é a mágica dele? Então, na realidade, ele usa a boca. Então, a voz do pastor é como se fosse música para o ouvido das ovelhas, né? Então, o que acontece nisso? É música porque elas nunca apanharam, elas não são guiadas como se um vaqueiro leva os gados. Ele vai batendo, vai gritando, né? O pastor não é assim.
O pastor não precisa bater, não precisa. O pastor ensina, cuida, e as ovelhas vão acompanhando, porque confiam nele, sabe que ele vai dar o melhor. Então é muito diferente vaqueiro de pastor de ovelhas. E quando Jesus abre a boca, elas sabem que elas estão sendo amadas, que elas vão ser cuidadas, que existe o interesse do pastor, né? E o pastor tem uma boa companhia, gostoso andar com ele. Ao chamar as ovelhas para fora, como nós vimos agora há pouco no 3, as ovelhas seguem porque confiam, certo? Porque sabe que tem todas essas bênçãos aí. E sabe do Salmo 23. Eu vou lá, ele vai me dar as águas de descanso, vai me dar a grama verdejante, né? Mesmo que venha o lobo, eu passe pelo vale da sombra da morte, mas o meu pastor vai dar umas cajadadas na cabeça desse lobo aí, e eu vou sair ileso. Esse é o pastor da ovelha que Jesus está querendo cuidar, que cuida, quer cuidar e cuida, né? Então elas têm sempre um negócio, uma mensagem na cabeça. Certamente, final do Salmo 23, né? A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Certamente, eu tendo Ele como meu pastor, a bondade e a misericórdia me seguirão. Amém? Tem gente que corre atrás de bondade e misericórdia. Eu quero ir na igreja para receber a bondade do Senhor. Eu quero ir na igreja para receber a misericórdia. Quem sabe um tostãozinho de bênção. Aí o Salmo 23 fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão, me seguirão. Elas vêm atrás de mim porque o Senhor está comigo. Amém? Agora, uma coisa que me chama muito a atenção é essa questão de ser ovelha. E ovelha que ouve e obedece. Olha que interessante esse caso aqui. Ele vai adiante delas. Ele está lá em cima no morro. E elas estão seguindo ele. Se uma obedece, a outra obedece, vai todo mundo junto. E não tem caminho torto, não tem problema nenhum. Elas estão caminhando com o pastor. Por quê? Porque elas sabem que o pastor tem uma coisa especial. O pastor tem muita coisa boa. E elas têm que acompanhar o pastor. Agora eu quero comentar sobre isso. As ovelhas do grande pastor, o bom pastor que é Jesus Cristo. Tem que ser assim. Tem que seguir cegamente, vamos dizer assim, né? Essas daqui não estão enxergando o pastor lá. E por falar nisso, elas são míopes, elas enxergam pouco. O que nós temos que é confiar no pastor. Amém? Confiar e caminhar. O bom pastor não usa de grito, não usa de ameaça. O bom pastor usa de palavra de bênção. Mas nós temos que querer nos submeter a ele. Andar no caminho que ele oferece. As palavras dele devem ser o nosso lema, nosso guia. Amém? Se não fosse a palavra do pastor, essas ovelhas estavam presas no aprisco até hoje, vamos dizer assim, né? Mas elas estão caminhando atrás de um pastor que tem palavras mansas, que cuida, que ama, e ela está sempre o pastor está sempre com elas. Ele pode dizer: eu estarei convosco todos os dias. Amém? Esse é o nosso Jesus, é o meu pastor. Jesus é teu pastor. Amém? Se você é ovelha de Jesus, saiba que com ele você pode encontrar segurança, você pode encontrar pastos verdes, e você vai ser abençoado para sempre. E ele falou assim: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Esse é o pastor que oferece água para as suas ovelhas. Se você quer ovelha, se você é ovelha, quer ser uma ovelha, ou tem sido uma ovelha desgarrada, que não está andando com o Senhor, não tem andado junto com o Senhor, mas você quer voltar para o aprisco, quer caminhar com Jesus, aí está a oferta do Senhor. Ande comigo e eu vou te dar água de descanso, eu vou te dar pastos verdejantes e segurança, eu vou cuidar de você. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Jesus é confiável. Amém? Então repita comigo: o meu pastor, Jesus, é confiável. Nele eu posso confiar.
Ah, não. Alô, voltou. Peraí. O que... Posso ir? Bom, o que nós vemos é o seguinte. Aquele que é a ovelha do Senhor, Jesus, esse ouve a voz do Senhor Jesus como uma melodia, e não como uma repreensão, e não como um puxão de orelha, porque sempre Ele está querendo cuidar da gente. Amém? Meu irmão, então quando você ouve, você lê na palavra a voz do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, é a mais fácil de a gente saber que é Jesus que está falando. E a outra forma é você em oração, o Senhor falando com você ali. Você tem oração para o Senhor falar, gente, é você entrar no quarto, você ajoelhar ali diante do Senhor, você fala, mas para um pouquinho para ouvir Ele falar. Senão só você fala, isso não é monólogo, não é diálogo, né? Você tem que ouvir o Senhor falar. E para isso você precisa ouvir, parar um pouco em silêncio. Senhor, fala comigo. O Senhor ouviu o que eu falei? Lógico que Ele ouviu, mas fala com Ele, que o Senhor possa te falar com você. E você pode ler na Bíblia também, pedir uma resposta do Senhor para aquilo que você está conversando com Ele. Então, a voz do bom pastor é para ser uma melodia para o teu ouvido, para o teu coração. Não tema, meu irmão, minha irmã, não fique com, ai, Deus me puxou a orelha. Olha, se Deus puxou a orelha, é devagarinho para você poder entrar no caminho dele e seguir ele. Se acontecer alguma coisa que você achava que Deus devia ter posto a mão e não pôs, é porque está aguardando você tomar uma decisão melhor. Lembra que existem testes, existem provas. E eu, como professor, a maioria das vezes que eu dou prova é para saber se meus alunos estão aprendendo, estão conhecendo. E aqueles que não aprendem, a gente reprova. Volta a fazer tudo outra vez. Então, se você tem tido provas na tua vida, e provas repetidas, pode ser que o Senhor está fazendo, você repetiu e você está tendo que fazer a prova outra vez. Agora, cuidado, não faça tudo outra vez como você fazia antes, senão você vai ser reprovado outra vez. Reveja os teus passos, seja como uma ovelha que olha, fala assim, eu estava andando por aqui, não deu certo, quero caminhar no caminho do Senhor, para que você seja abençoado. Amém? Eu quero ler, esses dias nós lemos o Salmo 119. E eu estava pensando nessa palavra, e eu comecei a ver, puxa vida, quantas vezes a palavra do Senhor é essa melodia para o nosso coração. Salmo 119, eu quero mostrar alguns salmos para você. Acharam o Salmo 119? Amém? 119, verso 50. O Salmo 119 é o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia. E ele fala muito sobre a importância da palavra de Deus. E para quem não sabe, nós como comunidade, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. E essa semana nós estivemos lendo o Salmo 119. E no verso 50, olha que interessante. Imagina você como ovelha, eu, uma ovelha, e no momento de angústia. Salmo 119, verso 50 fala: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A tua palavra me dá vida. Mesmo eu estou passando um momento difícil, a ovelha está lá, manquitola, porque espetou num espeto lá, né? A perna. Machucou, foi mordida, alguma coisa. Está na angústia. Se aconteceu isso com você, meu irmão, mas tem uma coisa que deve te consolar. Você tem um pastor, e a voz do teu pastor deve te consolar, porque ele está cuidando de você. Amém? O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Aqui Jesus, quando nós estamos lendo João 10, Jesus está se referindo às suas ovelhas ideais.
Tem aquelas ovelhas que também saem do ideal de Jesus. Aquelas que, lá em Ezequiel 34, Deus fala sobre as ovelhas que dão coice nas outras ovelhas, que pisam na grama que as outras iam comer e estragam a comida, e entram na água, em vez de beber só água, entram na água, fica sapateando lá e faz a água ficar turva. Existe isso também. Agora, ali no João 10, Jesus está falando daquelas ovelhas que é o ideal que Jesus quer, né? Agora, aquelas ovelhas que podem começar a dar trabalho para o pastor, que é a ovelha que se distrai, por exemplo, está olhando o mundo, dá o brilho do mundo, de repente, em vez de andar junto com as outras ovelhas, com o pastor, ela começa a olhar e dispersar. E aí o que vai acontecer? Uma hora ela cai no buraco. Aí toca Jesus cuidar daquela, fala, eu deixo pôr ela no aprisco, tenho que sair correndo, ver onde caiu a fulana, né? Tem que trazer ela de volta. Aí de repente tem as ovelhas que são mais obedientes, que andam mais com o pastor. Tomara que você seja dessas ovelhas que andam com o pastor, porque esses não vão dar trabalho para Jesus. Amém? E aí a ovelha pode até ouvir a voz de estranho e de repente achar que é a ovelha meio surda, né? Que é o pastor, de repente, em vez de andar com o resto do rebanho, vai andando para fora. E ouve lá o Faustão, de repente, não, é interessante o Faustão, vou ficar aqui em vez de ouvir a palavra do Senhor da igreja. Ou então, ouve uma pessoa com uma visão fora do que está na Bíblia, uma pessoa aí falando de misticismo, sei lá, umas coisas assim, e acha que, interessante, será que eu vou lá receber um passe? Meu irmão sai, pula fora disso, acorda, desperta, desentope o ouvido, ouve a voz do Senhor, porque a palavra de Deus está cheia de lugar que fala que não é para ir atrás de lugares assim. Eu não estou dizendo aqui que é para você frequentar essa comunidade, mas para você ouvir a voz do Senhor. E a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é clara. Nós temos que acompanhar o que é a palavra de Deus. Amém? Agora, quando uma pessoa, ela segue a voz de estranho, ela começa a se tornar desgarrada, ou se perder na vida, né? Dizem, né? Eu estive conversando com um desses amigos que cuidam de ovelha e bode, cabra. Tem uma fazenda aqui perto de São Carlos. Ele falou, tem vários tipos. A maioria das ovelhas, elas são, ele falou, até usou a palavra assim, como um cão fiel. O pastor vai para ali, tentar tomar cuidado, porque se ele não entrar no banheiro, todas elas vão querer entrar no banheiro. Agora, tem algumas que são meio rebeldinhas, mas é difícil, principalmente se ela começa a andar com cabra e bode. E só deixa tudo junto lá, de repente ela começa a achar que ela é bode também. Agora, ele falou o seguinte, que tem várias formas de tentar fazer com que a ovelha seja mais obediente. E tem várias formas. Uma delas é, quando o pastor olha que a ovelha se estrumbicou, caiu num buraco, se espetou com espinhos, sei lá, ela berra, ele já sabe que ela já caiu várias vezes ali, ele deixa ela mais um pouco ali. Por quê? Porque ele sabe que ela sentindo dor, ele vai lá, depois tira a dor, quem sabe ela gosta de ficar junto com ele. Jesus também é assim, meu irmão. Se você já caiu no mundão, se machucou, voltou para o Senhor, depois cai outra vez lá, pode ser que você vai demorar mais tempo para você receber o toque do Senhor, a mão estendida do Senhor. Ele é amor, mas Ele quer que você ande com Ele. Tem um caso extremo, que ele falou, eu nunca vi aqui no Brasil, que é quando uma ovelha é teimosa demais, está dando muito trabalho, eles chegam a pôr alguma coisa, tipo um espinho, uma coisa assim, na pata, amarra o espinho. Aqui. Aí ela vem perto dele, porque sabe que ele alivia, ele deixa ela um pouquinho assim, depois tira, até ela acostumar que tem que ficar perto do pastor. Não deixa chegar esse momento na tua vida. E tem um extremo, mais extremo ainda, ele falou, eu já ouvi falar que fazem em alguns países do leste lá, mas eu nunca vi aqui no Brasil,
é quebrar a pata da ovelha. Quebrar a pata da ovelha, aí ele põe em tala, em faixa, e carrega ela no colo, até ela ficar boa. Depois que ela fica boa, ele põe ela perto dele, aí ela começa a andar pertinho dele, porque ela sabe que ele cuidou dela. E às vezes tem gente que precisa aprender mais, né? E tomara que nenhum de nós precisa disso. É um tratamento muito bruto, né? Doído. Agora, ainda voltando no Salmo 119, veja o verso 71. Acharam? Está pertinho aí, né? Não fecha o Salmo 119, que eu vou falar alguns versículos dele. 71 e 72 fala assim: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Decretos aí, mandamentos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Tem casos que a pessoa tem que reconhecer: puxa vida, foi bom eu ter passado por angústia, foi bom eu ter sido castigado, porque agora eu sei o valor de andar com Jesus. Tem um ditado que fala assim: tem gente que vem pelo amor ou pela dor, né? Eu não creio muito nisso, que pode até acontecer, porque tem esse momento que a pessoa ela pode ser castigada, de repente ela lembrar: puxa, a palavra de Deus fala isso. Jesus tem uma palavra de salvação, uma palavra que leva para pastos verdejantes, né? Eu não acredito no completo nisso que eu estava falando, porque o amor de Deus é grande, né? E agora, pode ser que a pessoa tenha que vir pela dor mesmo, fazer o quê? Né? Agora, ainda pensando nisso, veja o Salmo 119, 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Se a tua lei não fosse o meu prazer, outra versão, o sofrimento já me teria destruído. Nós temos que pegar a palavra de Deus, a lei do Senhor, como prazer nosso, para não sermos destruídos. Aquele pastor amoroso, ele tem a palavra de vida para a gente. É caminhando, ouvindo a voz dele, que nós vamos conseguir a salvação, conseguir andar na vereda da justiça, conseguir vencer nas tribulações, conseguir, aqui como nós vimos, passar pelo sofrimento, e o sofrimento não vai nos destruir. Amém? Eu acho, mudando um pouquinho, que é muito interessante essa questão de a gente querer intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Se você não quiser intimidade com Jesus, você nunca vai entender se é a voz de Jesus ou não que está falando. Você tem que ter intimidade, você tem que querer Ele. Por isso que tem que ter oração, jejum, leitura da palavra, ouvir a palavra de Deus, né? Discernir, buscar: isso daqui é Deus, isso daqui não é Deus. Está perto de ovelha mais madura, porque ela já aprendeu mais. Você precisa de ouvir mais do Senhor, eu também preciso. Agora nós precisamos entender a voz do Senhor. E no verso 14, Jesus fala assim: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso daqui é muito interessante, é um pedaço de um vídeo também, que o pastor, o mais moderno, né, de chapéu, ele está carregando a ovelha no ombro. É uma ovelha que não estava conseguindo passar num barranco menorzinha, ele pegou, pôs no ombro dele e está andando. E ela agarrou ele assim, pode perceber ali, como se fosse um cachorrinho, uma criança, né? Descansando, mas ali agarradinha nele, curtindo um passeio, enquanto as outras ovelhas estão andando no pasto. Ele está cuidando das outras ovelhas, essa daí está se sentindo ali querida, apoiada. O Senhor te ama. Ele tem uma palavra de amor e uma palavra de comando para cada ovelha. Amém? Não é uma coisa assim: eu sou crente, mas quando a pessoa fala mais, já está pondo um não. O crente é crente e ouve a voz do Senhor, acredita nele, caminha e obedece.
quando você tem um mas, é sinal de que você tem condições para Deus, você tem um monte de barreira para Jesus. Não seja desses. A palavra de comando de Jesus, a principal é a Bíblia. Leia a Bíblia e peça para o Senhor: Senhor, não estou entendendo, fala comigo, volta, lê outra vez, relê, medita, não passa para outro capítulo, não passa para outro versículo, enquanto você não entender aquilo. Se você não conseguir, chama uma pessoa mais vivida na palavra, para que ela te ensine. A voz do Senhor vai fazer a diferença na tua vida. A voz do Senhor é aquela que traz vida para cada um de nós. Lá tem um salmo lá atrás que fala assim: a voz do Senhor é poderosa, ela chega a quebrar cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa, pode mudar qualquer coisa. Ela vai fazer a diferença entre a voz do pastor, né? A voz do pastor e a voz do inimigo. Nós temos que diferenciar isso. Nós não podemos ficar ouvindo o inimigo. Ele está querendo matar, roubar, comer tua carne, comer tua alma. Não aceita isso, no nome de Jesus Cristo. Amém? Olha o Salmo 119, 101. Acharam? De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. É observando a palavra do Senhor que eu saio do caminho errado, eu vou para o bom caminho. É ouvindo a palavra de Deus que eu vou andar no caminho do Senhor. Ele te ama e quer te dar o bom caminho. Para observar a tua palavra, Senhor, é que eu vou andar pelo bom caminho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. No 11, olha o verso 11. Se não me engano é ele mesmo. Posso ler? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Pecar contra o Senhor Jesus é você sair do caminho que Ele planejou para você. Pecar é errar o alvo que Ele te deu. É isso que é pecar. Então, se você quer um outro caminho, diferente do caminho de Jesus, você está pecando. Agora, você deve o quê? Guarda a palavra dEle. Ele fala, guarda no teu coração. E obedece. E você vai ver que lugar gostoso que vai te levar. Amém? Não aceite a voz do mundo. O mundo jaz no maligno, a Bíblia fala. Então, se o mundo está dizendo: olha, não tem problema nenhum você fazer um pecadinho, não tem problema nenhum você mentir. O próprio Jesus falou que a mentira vem do inferno, que o pai da mentira é o diabo. E você acha que não tem problema nenhum? Só porque os outros estão dizendo? Só porque o político está falando lá que não tem problema, uma mentirinha? Não seja assim, meu irmão. Amém? Não seja desse fato. Dá um pouquinho só. Outro dia eu ouvi na televisão, achei muito esquisito, né? Um debate entre um pastor. Tinha um pastor. Tinha uma pessoa que estava falando sobre homossexualismo e uma outra pessoa que era prostituta. E estavam querendo falar para o pastor que não tinha problema nenhum ser homossexual ou ser prostituta. Cometer sexo fora do casamento não era problema nenhum. Aí o pastor falou assim, ó, então um deles, que era um rapaz, meio assim, né? Mas um rapaz, ele falou assim: olha, o próprio Jesus perdoou aquela mulher que adulterou. Amém? Não é isso? Perdão. Adulterou, chegou para Jesus, pediu perdão, é perdoada. Morreu aí? Não. Aí Jesus falou o quê? Vai e não peques mais. Então, era pecado sim, e Jesus estava falando para não pecar mais, para não continuar no pecado. Ou seja, muitas vezes a pessoa pega um pedaço da Bíblia e acha que aquilo ali já vale, né? Tem que ver o resto do contexto. E nós temos que viver a voz do nosso pastor. Amém? Amém? Para terminar esse Salmo 119, veja o verso 59. Na NVI fala assim: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus retos juízos. Na
linguagem de hoje fala assim: voltei os meus passos para os teus retos ensinamentos. O que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? Quer dizer que nós devemos fazer isso constantemente. Ele tem uma palavra, ele falou, esse é o bom pastor. Quando ele fala, é palavra de bênção, é palavra de bom caminho, de orientação. E aí eu tenho que fazer o quê? Rever o que eu estou fazendo, né? Refletir. Eu tenho uma outra versão aqui, fala assim: considera os meus caminhos. Na NVI fala: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus juízos. Voltei, não fiquei mais naquele caminho que eu estava, porque eu estava no caminho errado. Refleti. Por quê? Porque ele falou: não é por aí, Lael. Não é por aí, Toninho. Não é por aí, Marcelo. Reflita nos teus passos que você tem dado. Pensa no que o Senhor tem falado. Leia a Bíblia. É isso que o Senhor quer. Para que você possa chegar lá fora e ser cuidado, fora do aprisco, pelo Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. E Ele tem todo o Salmo 23 para você. O Salmo 23 não é para todo mundo. É para aqueles que querem ser ovelha do Senhor. Amém? Jesus falou assim em João 3,36: quem crê e obedece em mim tem a vida eterna. Tem que crer e obedecer a palavra. Tem que andar com Ele. Amém? As ovelhas de Jesus, elas reconhecem a voz e escolhem ouvir e andar atrás dessa voz. Amém? Você quer isso? Amém? O Senhor Jesus te chama, meu irmão. Esse daqui é um pedaço do vídeo que eu falei. Esse daqui é um dos estranhos que está chamando as ovelhas. Elas não estão nem aí. De modo algum seguirão o estranho, antes que fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Você tem andado atrás de que voz? Quem que tem falado e você tem encaminhado? Você tem ouvido o Senhor Jesus? É uma pergunta para todos nós. Aqui deu vários salmos. Você tem prazer em ouvir e obedecer a palavra de Jesus? Você se considera ovelha de Jesus? São duas perguntas que nós precisamos refletir agora, querido. O Senhor Jesus tem o desejo de nos abençoar. Ele quer dar o bom pasto para você, a água fresquinha. Ele quer te proteger, te abençoar. Agora você tem que andar com Ele. Seja fiel à palavra dEle. Ouça e obedeça. Quando Ele fala, ore. Obedeça a voz dEle. Ele fala, por exemplo, selecione amizades. Isso quer dizer o quê? Não ande. Uma coisa é andar para levar a bênção do Senhor. Levar alimento, levar carinho, amor para qualquer tipo de pessoa. Outra coisa é você andar participando, fazendo amizade, fazendo aliança. O Salmo 1 fala assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vou voltando outra vez. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que é andar acompanhando, ouvindo conselho. Não se detém, e aí parar para ouvir o pecador. Já não está mais andando, está parando, está mais interessado. E nem se assenta na roda dos pecadores, dos escarnecedores. Bem-aventurado quem não faz isso. Agora, quem faz isso é mal-aventurado ou maldito. Ou seja, não ande concordando com aqueles que pode fazer mal para você, pode te levar para outro caminho. Você deve ir até eles, abençoá-los. Se precisar de pão, dá pão. Se precisar de leite, dá leite. Você pode orar por a pessoa, aconselhar, mas não participe, não faça aliança, não faça companhia no sentido de concordar e estar junto, de repente estar na roda. Isso é a ordem do Senhor. Por quê? Porque Ele está querendo te proteger para você não debandar do rebanho dEle. Amém? Ele fala também da prioridade para o reino dEle. E eu quero terminar lendo com vocês
um salmo não, João, vamos voltar no João 14. João 14, são duas passagens, são bem interessantes sobre essa questão de ouvir a voz do Senhor. João 14, 15. Acharam? Fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama o teu pastor celeste? Você ama Jesus Cristo? Prova amando os mandamentos dele. Ele manda, você tem que amar, não é só obedecer de cabeça baixa. Tem outra droga, tem que fazer outra vez. Ame o pastor Jesus Cristo. Ande com ele, porque ele quer o melhor para você. Amém? Se você ama Jesus, ele te ama e quer dar o melhor para você. Só mais um João. Nós lemos aqui agora João 14, 15. Agora leia João 15, 14. Para terminar. João 15, 14. Achou? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele manda. Se você não obedece, você não é amigo de Jesus. E nem ovelha, né? Porque você não está seguindo a voz dele. Amém? Nós vamos orar agora, queridos. Eu quero orar por você, para que você se situalize como servo do Senhor, como ovelha. Vamos ficar de pé. Se você tem sentido dificuldade em obedecer à voz do Senhor, se você tem sentido dificuldade em ser uma ovelha do Senhor, agora é o momento de você chegar para Ele e falar: Senhor Jesus, eu preciso ser tua ovelha. Eu não posso caminhar ouvindo a voz de estranhos, de lobos, de salteadores. Eu quero ouvir o Senhor Jesus, eu quero caminhar contigo. Diga para Ele: Senhor Jesus, por favor, deixa eu entrar no teu rebanho. Eu quero ser tua ovelha. Senhor Jesus, eu não posso desfazer das tuas palavras. A tua palavra é palavra de salvação. Eu quero andar ouvindo a tua palavra. Eu quero ser tua ovelha. Eu quero viver João 10 e quero receber o teu comando, receber as tuas bênçãos que estão lá em Salmo 23, Senhor. Senhor, guia-me como tua ovelha, Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu me arrependo de ter andado longe da tua palavra. Eu me arrependo de ter andado fora do teu querer, da tua palavra. Senhor, me aceita, Senhor, no nome de Jesus Cristo, como ovelha, no nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Jesus mesmo disse que se nós queremos andar com Ele, nós temos que nos negar a nós mesmos, a carne, a vontade, o ego. Muitas vezes teima em querer fazer uma coisa, mas se está contra a vontade do Senhor, se não é palavra do Senhor, não deixa Ele comandar. Não deixa o teu ego mandar, não deixa as tuas emoções mandarem. No nome de Jesus Cristo. Eu quero que todos repitam uma oração comigo. No nome de Jesus, vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é o bom pastor. O Senhor tem as melhores intenções. E o Senhor me ama tanto, que oferece a sua vida por mim. Obrigado. Eu quero ser tua ovelha. Por favor, me perdoa pelo tempo que eu andei
como ovelha desgarrada. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ser uma ovelha bem próxima do Senhor. Por favor, me aceita, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos, Senhor, não só a bênção do Salmo 23, mas queremos também ser sensíveis à Tua voz. Grande e bondoso pastor. Senhor Jesus, nós Te amamos. Queremos Te ouvir, Senhor. Dá-nos ouvido a cada um aqui, Senhor. Um ouvido sensível à Tua voz. Senhor, no nome de Jesus Cristo, destampa os ouvidos espirituais. No nome de Jesus Cristo. Que nós possamos Te ouvir, Senhor. E estar sensíveis à Tua voz. No nome de Jesus Cristo. Que toda palavra do inimigo não venha nos confundir. No nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a cada um aqui agora, Senhor. Como ovelha Tua, Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Põe a mão no teu ouvido e repita comigo. Senhor Jesus, eu quero ouvir a Tua voz. Põe no meu ouvido uma tranca para o inimigo não me confundir. No nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Nós Te amamos porque o Senhor nos ama, Senhor. O Senhor nos amou primeiro. E nós queremos seguir o Senhor, Te acompanhar. Nós queremos Te amar, Senhor, incondicionalmente. Obrigado porque o Senhor nos perdoa. Obrigado porque o Senhor está com a mão estendida para nos abençoar, para nos arrebatar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos oferecidas. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tão bom. Aleluia. E nos chama para estar do Teu lado. Aleluia. Glória ao Teu nome. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, obrigado, Jesus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, o Senhor é bom demais, Senhor, aleluia, Jesus, o Senhor é bom demais, Senhor, aleluia, Jesus, recebe, Senhor, nossas palmas, Senhor, aleluia, nós Te amamos, Jesus. Quero andar contigo, Senhor. Aleluia. Recebe, Deus, essas palmas, Senhor. O Senhor merece. Aleluia. 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 Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. O Senhor te ama. Aleluia. E quer cuidar de você. Amém? Um detalhezinho. Cuidado para não distrair com as coisas do mundo. TV, internet, moda, sei lá, coisas que podem aparecer, revistas. Procure ter, em primeiro lugar, o reino de Deus. Concentra a tua atenção na palavra do Senhor, para que você possa caminhar, porque senão de repente você pode estar dispersando. Amém? Dá um abraço no teu vizinho, fala que o Senhor te abençoe como ovelha do Senhor. Aleluia.